Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem aqui do nosso canal. Na videoaula de hoje vamos continuar os comentários das questões de língua portuguesa da banca ESAF, Escola Superior de Administração Fazendária. Uma prova que vai exigir de vocês, pessoal, conhecimento da norma culta do português num nível muito extremo. A gente vai ver pelas questões que nós vamos corrigir agora aqui com vocês que a ESAF se concentra em saber se o aluno é capaz de perceber desvios e transgressões dessa norma culta de forma muito sutil. Então você tem que estar, por um lado, bastante conhecedor da norma culta, das regras gramaticais do português, e também, por um outro lado, tem de ser capaz de perceber onde ela está sendo respeitada ou desrespeitada. Ok? Vamos dar para ver na prática como é que funciona isso aí, ó, olhando questões como essa daí, ó, número 1, que diz o seguinte: assinale a opção que apresenta desvio gramatical. Então, você tem que achar a questão que contém algum tipo de erro gramatical. Ok, pessoal? Então, como eu falei, tem que saber a regra, né, para poder localizar o desvio, e tem que ser um leitor atento, porque muitas vezes esse desvio é uma coisa muito pequenininha. Ok? Esse aí é o pulo do gato com as questões ESAF. Então, na letra A gente tem as bactérias de anthrax, devido ao seu potencial lesivo, podem levar o animal infectado à morte em poucos dias, por conta do comprometimento do aparelho respiratório. Tudo correto no item A. No item B, o contágio pode ocorrer por contato direto com animais mortos infectados, por via cutânea, por meio de feridas, por ingestão de carne crua ou por inalação. Tudo correto também. No item C, anthrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas e que pode atingir tanto animais quanto seres humanos, cuja maior incidência em animais herbívoros. Então, aqui, gente, esse relativo cuja, aqui, ó, essa posição da relativa está bem desviante, ok? Na verdade, a incidência é do anthrax, e não dos seres humanos. Então, o cuja tinha que estar perto de anthrax. A frase correta seria: anthrax, cuja maior incidência é em animais herbívoros, é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas. Ou então, anthrax é uma doença causada por bactérias altamente infecciosas, cuja maior incidência é em animais herbívoros. Ok? Então, a posição da relativa aqui, bem como a ausência do verbo nela, né? Faltou um verbo nessa oração, ok? Deixou a frase aí, o período, né, bem incompleto, e isso representa um desvio gramatical. Então, resposta da questão número 1, letra C. Questão 2. Assinale o segmento de texto que foi transcrito com total correção gramatical. Então, agora é o contrário, gente. Tem que estar tudo certo. Ok? No item A, vamos ter o seguinte: na administração do Estado, em seus vários níveis, está presente o destino que se dão aos impostos. Ok? Aí esse que se dão, né, está errado, porque o que faz o verbo concordar com destino, que está no singular. Ok? Então, o correto aqui seria o destino que se dá aos impostos. Ok? Erro na letra A. No item B, logo, é normal que se coloque questões atinentes. Já tem um problema aqui, ó. O coloque concorda com questões, porque questões é o sujeito do verbo colocar. Ok? Frase de voz passiva sintética. Então, o correto aqui seria que se coloquem questões. Ok, gente? Aqui o colocar, verbo transitivo direto com partícula C, é um caso de voz passiva sintética, e nesse caso, o verbo concorda com o sujeito que vem depois. Como ele está no plural, o verbo vai ao plural também. No item C, espetáculos de imoralidade por parte dos políticos e de seus partidos são percebidos como desvio de recursos privados que tiveram destinação eticamente indevida. Tudo correto. Letra C, resposta 2. Qual é o erro na D? Não surpreende de quê? Não, quem surpreende, surpreende alguma coisa. Verbo é transitivo direto. Ok? Ou então, quem surpreende, surpreende alguém. Verbo transitivo direto. Ok? Então alguma coisa surpreende. Tá? Mas nunca surpreender de. Então, está errado aí o item D. E ter princípios são considerados essenciais, não? Quando o sujeito é um verbo, ok? A concordância
é feita no singular. Então, ter princípios é considerado essencial. Seria o correto aqui. Então, até por confirmação, né? Letra C, resposta da questão 2. Questão 3. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical na transcrição do texto. Vocês estão vendo que a ESAF quer saber onde está o erro, quais são os erros, ok? Então, atentem para a norma culta do português. Norma culta do português normalmente é enfocado acentuação e ortografia, regência, concordância, uso da crase, flexão verbal, flexão nominal. Então, esses são os pontos aí que eu acho que vocês deveriam se concentrar quando estiverem estudando para a ESAF, ok? Aqui nós temos uma coisa bem também típica, que é o uso dos pronomes. Vejam, o tipo de investimento estrangeiro que pode ter a melhor acolhida no país é aquele, corretinho, nenhum problema, que representa a implantação de novas unidades de produção, capaz de criar não só mais empregos, mas aportar um conteúdo tecnológico inovador e importante. Nesse campo, as necessidades do Brasil são, correto, porque o são aqui vai concordar, né, com necessidades, tá aqui, ó, tranquilo, praticamente ilimitadas. Como se vê, não se trata, correto também, o se trata é invariável, né, fica sempre no singular, em absoluto, de recusar investimentos estrangeiros, que, de qualquer modo, apresentam vantagens, mas de procurar direcionar-lhes. Ora, quem direciona, ele direciona a alguma coisa. O verbo é transitivo direto, e nesse caso não posso usar o lhes, eu tenho que usar o los, ok? Então, o erro, ó, letra D, ok? Na questão de número 3. Uso dos pronomes, que também é um tópico importante aí na norma culta. Questão 4. Assinale a opção gramaticalmente correta quanto à concordância e à regência. Agora, gente, é raro de acontecer, mas acontece. Está indicado aí qual é o erro. Normalmente, a ESAF, ela procura, nesse tipo de questão, não indicar qual é o erro que tem que ser observado. Mas aqui, então, eu já sei que é regência ou concordância, embora eu não saiba se é concordância nominal ou verbal, nem regência verbal ou nominal. Ok? Tem que ficar de olho, então, nisso daí também. Então, onde é que está tudo correto? A corrida em busca da fluência em outra língua pode ser medida pela quantidade de brasileiros que viajam para o exterior com o fim específico de estudá-la. Tudo correto. Ok, gente? Aqui, então, não tem drama. Aqui, vamos marcar aqui que sumiu o meu ponteirinho, mas ele está aqui. Ó, vamos botar que aqui está tudo correto. Logo, qual é o erro no B? A exigência nos bons empregos agora é que se tenham fluência? Não. É que se tenha fluência. Certo? O tenha vai concordar com fluência aqui que está no singular. C. Antigamente, nas empresas, eram poucos os funcionários que dominavam o idioma estrangeiro e com eles recorriam. Não, quem recorre, recorre a alguém. Então, aqui eu não vou usar o com, eu vou usar o a. E a eles recorriam os colegas. Okay? No item D, a primeira pergunta que surge a quem se impõe ao desafio. Não, aqui também, quem se impõe alguma coisa. Né? Surge a quem se impõe o desafio. Esse ao aqui, então, errado, certo? E no item E, não necessariamente. Um bom começo é identificar as estratégias que funcionam. Né? O verbo aqui vai concordar com o antecedente do relativo que está no plural. Ok? Então, na questão 4, a resposta é a letra A. E, por fim, os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção que apresenta erro na concordância, pessoal. Então, onde é que está errada a concordância aí? Vai ser o seguinte, vai estar justamente no item D. A fragmentação das sociedades campesinas tradicionais, que originou as grandes massas nas cidades, fazem com que... Não, aí no caso, o fazem vai concordar com fragmentação, gente, que está no singular, ok? Então, esse fazem no plural aqui está errado. Logo, o erro é o item D. Repare que para ler textos grandes, um assunto complexo, para um errinho bem pequenininho, essa é a tônica das questões de língua portuguesa da banca ESAF. A gente espera que essa videoaula tenha sido útil para vocês, pessoal. Esperamos que tenhamos colocado vocês no caminho certo para marcar a resposta correta num gabarito de prova da ESAF.
ok? Em caso de dúvida, entre em contato conosco aqui, ok? Não deixe de curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E não deixem também de estar presentes na nossa próxima aula, viu, pessoal? Eu espero vocês lá. Um abração e até mais.